Maravilhoso, Deus eterno. O que seria de mim e de você sem esse Deus tão grande, esse Deus tremendo, não é isso? Amados, é um Deus que nos proporciona todos os dias uma experiência, todo dia algo novo. É que muitas das vezes nós não contemplamos, mas Deus, Ele todo dia faz algo diferente na minha vida e na tua vida. Se você parar para analisar todos os dias, cada momento, cada minuto da sua vida, Deus, Ele está trabalhando. Deus, Ele está trabalhando. E esse ano eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero me lançar aos seus braços, eu quero trabalhar para Ti. Porque tem aquela fase da tua vida que você parece que está de recuperação, né? Se recuperando de algumas coisas, de algumas batalhas, né? Mas quando você se sente seguro, forte, quando você se sente realmente determinado, não em assumir teu posto novamente, não, porque você nunca abandonou o teu posto, mas é de se entregar mais ainda, de se lançar, né? De adquirir as coisas que o Senhor tem para você, para a tua vida, para você trabalhar, para você desenvolver. Se eu louvo, eu quero louvar melhor ainda, não é? Se eu prego, eu quero pregar melhor ainda. Se eu dirijo o culto, eu quero dirigir melhor ainda. Se eu participo de algum departamento, eu quero participar melhor ainda. Essa é a minha proposta que eu coloquei adiante do Senhor e pedi a Ele ajuda. E falei para Ele: Senhor, eu vou me entregar, mas eu também quero ajuda, e eu quero ver as respostas. E eu tinha algumas coisas na minha vida parada, como aquela água parada, que se você não for lá cuidar, até o mosquito da dengue, estava assim, algumas coisas paradas. E aí a primeira coisa que eu fiz, que todo ano eu fazia isso, todo ano eu começava a ler a Bíblia toda. Até que lançaram aqui uma campanha de quem lê a Bíblia, quem lê mais rápido ganha uma Bíblia. Eu li mais rápido, eu e mais dois, né? Porque eu sempre, só que esse ano de 2005 foi um ano totalmente diferente para a minha vida, tá? Porque tudo que eu tentava fazer eu não conseguia terminar, e o que eu já estava fazendo eu estava perdendo, porque eu deixava de lado, eu dava foco ali, dava foco aqui, dava foco, queria fazer tudo de uma vez só, e eu não conseguia. E aí, com essa minha determinação, e coloquei na mão do Senhor, Deus, Ele começou a me dar resposta. E Ele dá resposta na vida financeira, Ele dá resposta na tua vida, na saúde, Ele te dá resposta. E na minha saúde era dor de cabeça todo dia, e a dor de cabeça já tem 3 semanas que não vem mais. É ano novo, irmão, é vida nova. O ano só é novo quando você deixa de praticar as coisas que tu praticava no ano passado, aí ele se passa novo. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, ele não é novo, é mentira. Que ano novo é esse? É ano velho. Agora, quando você vira a chave e pede ajuda a Deus, e aí Ele já limpou isso da minha vida, 3 semanas sem nada. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. E na vida espiritual eu falei: Senhor, dia 1º eu começo a minha leitura da Bíblia. E no dia 1º eu comecei. E eu achei que estava sozinho, daqui a pouco eu comecei a ver todo mundo, uma porção de mensagem vindo nos grupos, o plano de leitura. Eu falei: opa, o negócio é bom, o negócio é bom. E aí aquilo foi me fortalecendo, e hoje pela manhã, já tem desde junho, que eu estou indo bater na porta de um cliente para tentar algo, né? Para que pelo menos ele olhasse a proposta, para depois ele pensar em fazer um cadastro, para depois ele pensar em comprar. Isso aí dura uns 8 meses, e eu estou desde julho, tentando fazer com que ele me ouvisse. E hoje pela manhã eu acordei, eu falei: Senhor, não dá mais, porque eu vou bater em outra porta, porque essa porta não dá mais. E eu fui ler o plano de leitura de 2026. E quando eu abri no plano de leitura, um dos versículos que estava era Êxodo 14:14. E aí o Senhor dizia assim para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Na mesma hora, abençoado, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei: hoje eu não ia naquele camarada não, mas eu vou. Botei minha roupa, fui no camarada que me dizia não. Amados, quando eu entrei, ele olhou para mim e falou assim: e aí, seu Luiz, tudo bem? Eu falei: tudo ótimo. Ele: esse ano é nosso. Eu falei: eu também acho. Ele: é nosso, teu projeto já está lá dentro, já assinei, ele vai te mandar o pedido.
a gente vai começar um projeto em 14 lojas, e o plano era começar em 4. Eu não acreditei, fiquei lá sentado, olhando para o ar, e lembrei da palavra, eu falei, rapaz, é muita conquista que tem pela frente, não só para mim, para o povo de Deus. Porque, na verdade, a gente está o tempo todo plantando, plantando bem, plantando amor, o tempo todo plantando. Só que a gente não sabe que por baixo já está dando a raiz. E no momento certo, na hora certa, Deus vai te exaltar. E o negócio estava tanto tempo que eu não acreditei. O tempo que eu fiquei pensando se era verdade ou não, o assistente já veio com tudo pronto, mandei para a empresa, pronto, está tudo funcionando. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz na nossa vida. E aí eu comecei a analisar a minha vida, porque com tudo isso que a gente está passando, gente, ainda assim não tem faltado nada nem para mim, nem para você. Com tudo isso que estamos passando, tem gente que não tem plano de saúde, mas também não fica doente. Com tudo isso que nós estamos passando, Deus está pegando eu e você no colo e garantindo a segurança. É porque nós devemos o quê? Trabalhar para o Senhor e deixar que as demais coisas Ele falar. E eu falo para vocês, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. É lógico que nós não vamos colocar Ele na parede, não, que Deus não aceita isso. Mas olha, seja humilde, confie em Deus, porque tudo que você necessita para a tua vida, Ele tem te dado. Agora, aquele algo, aquele plus na tua vida, aquilo que vai te dar muita alegria, eu falo para vocês hoje, vai chegar na vida de cada um. Deus, Ele é o Deus que surpreende. E se Ele tem me surpreendido, Ele vai surpreender você também. Mas vivo hoje, e o hoje Ele está te proporcionando e me proporcionando saúde, felicidade na presença dEle e amor. Amém? O Ministério de Louvor está com oportunidade. Pai do Senhor, para a igreja, amém? Eu convido você que veio adorar ao Senhor com alegria no teu coração, a expressar o teu louvor, amém? Da melhor maneira que você consegue. Porque o Senhor já chegou neste lugar, amém? Você conhece esse louvor. Não me deixa louvar e adorar o Senhor sozinha, não. Amém? Em todo tempo sejam teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça óleo de alegria para te renovar. O varão de guerra acabou de chegar, o varão de guerra está neste lugar, com veste na mão para te tocar, azeite da glória para renovar. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. Vem, vem conhecer Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar, Ele vai te restaurar. Essa é a noite da tua vitória e vem descendo agora
O anjo lá da glória, se você orou e Deus te prometeu, abra a tua boca agora e glorifica a Deus. Essa é a noite da tua vitória e vem descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Porque quem Ele é? Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração. Salvaste a minha alma perdida, por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Pode pedir pra Ele. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Eu quero servir-te com amor. Põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Mas tem uma ordem. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e nunca pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e nunca pra recuar. A igreja entendeu qual é a ordem do Senhor Jesus? De madrugada o crente busca o poder e a resposta vem que a ordem é para marchar. Não é para recuar, não. Não é para olhar para trás, não. A ordem do céu é para marchar e não para olhar para trás. A ordem do céu é para continuar. Não é para olhar para o lado nem para o outro, mas é para olhar para frente, para o Senhor. Você consegue entender este negócio?
Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Jesus, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Engrandeça o nome do Senhor, porque a estrela da manhã já chegou neste lugar, amém? Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. A ordem é para marchar. Avante. A ordem é para marchar. Diácono, faz favor. Vem cá, Diácono Mauro, vamos orar. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, Diácono. Vamos orar pela nossa nação e pelas famílias, tá bom? Amém? Feche seus olhos. Pai do Senhor, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, venha me entregar nas Tuas mãos, Senhor, a nação brasileira, ó Pai amado. Ó Deus querido, visita, Senhor, a nação, visita ali Brasília, ó Pai. Ó Deus, vai trabalhando através do Teu Espírito Santo, jogando por terra, ó Pai, todo mal, ó Pai, todo levantado inimigo contra a nação brasileira, ó Pai. Vai visitando essa noite, Senhor, ministro, vai visitando essa noite, ó Pai, juízes, vai visitando essa noite, ó Deus, senadores, deputados, ó Pai, vai trabalhando através do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que a nação brasileira, ó Pai, ó Deus amado, ó Deus querido, possa, meu Senhor da glória, estar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, então vai trabalhando, vai manifestando a Tua graça, vai manifestando o Teu poder sobre essa nação, ó Pai. Ó Deus, sobre as famílias da nação brasileira, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, do povo dessa nação, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das famílias da nação brasileira, meu Senhor da glória. Ó Deus, trabalha, ó Pai, trabalha com a Tua mão potente, Senhor. Vai quebrando essa noite as correntes, vai quebrando as cadeias, vai jogando por terra todo mal, ó Pai, contra as famílias da nação brasileira, contra as famílias da IMGD, ó Pai, ó Deus amado. Vai jogando por terra todo mal, todo laço das trevas. Ó Deus, visita cada filho, visita, Pai amado, ó Deus querido, cada casamento. Ó Pai amado, entra, Senhor, no meio das famílias. Ó Pai amado, jogando por terra todo mal, Senhor, todo espírito de adultério, todo espírito de traição, nós repreendemos essa noite, em nome de Jesus, ó Pai, no meio das famílias, ó Deus. Ó Pai amado, vai dando vitória essa noite a cada família, vai dando vitória essa noite, ó Pai, a cada filho, vai dando vitória, Senhor, essa noite, ó Pai amado, a cada marido, a cada esposa, ó Pai amado, que não estão presentes aqui essa noite, que o Senhor possa visitar, derramar, Senhor da glória, do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, quebrando as cadeias nos meios das famílias, quebrando as cadeias na vida dos filhos, quebrando as cadeias no meio do casamento, ó Pai amado. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, só o Senhor pode, Senhor da glória, mudar o cativeiro, Senhor, as prisões que estão no meio das famílias. Ó Pai, a prisão que está na mente dos filhos. Ó Pai, as prisões que estão na mente das crianças.
Ó Pai, as prisões que está na mente dos jovens, dos adolescentes, aonde constitui uma família, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, só o Senhor essa noite pode dar uma ordem, Pai, para visitar a casa de cada familiares essa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Pai amado, libertando, Pai, as mentes e os corações essa noite, e dando vitória às famílias, dando vitória essa noite à nação brasileira, e que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus é Deus que quebra as barreiras, amém? Deus é Deus que restaura, que transforma, que dá força, vigor. Ei, nós estamos dizendo de um novo ano, uma nova oportunidade para dar início a algo novo. Então vamos deixar para trás tudo aquilo que não conseguimos realizar. Vamos parar de correr atrás de algo que nós mesmos olhamos e falamos assim: eu acho que não vai dar para conseguir pegar isso aí não. Que quando chega a minha vez não acontece. Quando eu penso que eu vou ter, eu não tenho. Ei, Deus está falando assim: acalma teu coração, pô. Acalma, me busca mais, trabalha para mim, que no momento certo, na hora certa, quando você perceber, está do teu lado. Quando você perceber, você conquistou. Quando você perceber, tu concluiu o curso, você está tendo o diploma na mão. Para de pensar que é impossível, para de pensar que não vai conseguir sim. Se você orou a Deus e o Espírito Santo contemplou no teu coração que vai conseguir, ei, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Apenas confia no Senhor. Deixa Deus trabalhar, não vamos atrapalhar o agir de Deus na minha vida e na tua vida, porque o Senhor é maravilhoso. O que Ele está dizendo para a gente é o seguinte, ó, tem mais 365 dias aí para conquistar. O que plantou, já plantou. Calma que você vai colher no meio do caminho, mas tem mais 360 aí. Então vamos nos fortalecer no Senhor, né? Pegar a sabedoria que vem do alto, encher o pulmão de ar e falar: Senhor, estou vivo, obrigado, e agora vamos para a batalha. O louvor foi o seguinte: a ordem é para marchar, não tem jeito, a ordem não adianta dormir, não adianta descansar. Ei, levanta a cabeça e anda, meu irmão, porque Deus tem o melhor para mim e para você, e o Senhor, Ele não mente, pode ter certeza disso. Só que Deus, Ele é Deus que surpreende, Ele te pega sempre de surpresa. Quando você não quer, Ele fala: ó, chegou, né? Enquanto você está batendo, querendo, Ele fala: não é a hora. Quando você pensa que esqueceu, Ele: ó, chegou, né? E aí é aquela felicidade, e aí Ele diz: ó, não se apega muito nisso aí não, porque tem muito mais ainda. Não fica alisando, não se apega não, porque tem muito mais ainda. Então vamos olhar para frente, e vamos olhar para Jesus, que Ele é o único que tem condição de mudar a minha história e a tua história, mas ninguém consegue fazer isso, somente Ele tem essa condição. Amém? Nós vamos estar orando pelos enfermos, e também vamos orar pela missionária Carla, tá? A missionária Carla, hoje ela ia vir trazer a mensagem, mas ela sentiu um desconforto, né? E aí o nosso papel é entregar na mão do Senhor. Não me pergunta o que é, que eu também não quis saber, eu só falei assim: nós vamos orar hoje lá na igreja, amém? Feche seus olhos. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai querido, neste momento, Senhor, colocamos enfermos em Tuas mãos, meu Pai querido, Senhor, porque nós não sabemos, mas Tu és o Deus que sabe de todas as coisas, meu Pai, e em especial, meu Pai, entregamos a Tua serva. Senhor, a Tua serva tem trabalhado, tem se dedicado, mas bem sabemos, meu Deus, que a luta é muito grande, a caminhada, meu Deus, tem as dificuldades, mas Tu és o Deus que rompe os obstáculos. Tu és o Deus que pega com os seus braços fortes e seguro. Tu és aquele que renova, que transforma, que fortalece os ossos. Meu Pai, qualquer que seja o desconforto, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Saia daquela casa, saia daquele corpo. Se for alguma doença em oculto, meu Pai, alguma gripe, dengue, meu Deus, que não venha prevalecer sobre a Tua filha. E nós pedimos a Ti que a Tua filha fique de pé
pé, meu Pai, e nós queremos ver ela aqui conosco amanhã, em nome de Jesus Cristo. Visita a tua serva agora, meu Pai, o que ela estiver precisando, Senhor amado, não deixe chegar ao ponto de tomar remédios, meu Pai, não, Senhor. Visita a tua filha agora, meu Deus, da ponta dos pés até a ponta da cabeça, Senhor amado, meu Deus, arranca tudo que não provê de ti. Toma a vizinhança da tua filha em tuas mãos, porque nós não estamos lá, mas tem muita gente que não olha para ela com bons olhos, meu Pai. Por isso pedimos a ti, meu Pai, fecha a boca do leão, Senhor, meu Deus, arranca todo o mal daquela casa, daquela região, arranca todo o mal, meu Pai, dos vizinhos da tua filha, meu Pai, transforma almas naquele lugar, Senhor, dê paz para a tua filha na casa dela neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós cremos em ti, Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Está curada em nome de Jesus, não há barreiras para o Senhor, amém? Alguém pode trazer aqui para a gente estar tirando as ofertas, amém? Porque hoje também nós temos a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glórias ao meu Deus, bondoso Deus, maravilhoso. Meu Deus, enche os nossos corações, meu Pai, com a vontade e o desejo, Senhor, de ofertar a tua casa. Meu Deus amado, queremos ser gratos a ti, mas a tua palavra nos ensina, Senhor, que devemos entregar a ti aquilo que lhe pertence, Senhor amado. Nós bem sabemos que tu não pediste nada que o Senhor já não tenha dado, Senhor. Queremos começar um ano, meu Pai, com um coração voluntário, meu Pai. Um coração, meu Pai, voluntário. Queremos chegar ao ponto, Senhor, dos santos da tua igreja, dos teus servos falarem assim: chega de trazer porque não tem mais aonde colocar, não precisa mais trazer porque não dá mais para usar para nada. Senhor amado, abençoe o teu povo. Abre porta onde não tem portas, Senhor. Quebra esta maldição, meu Pai, de deixar sempre para segundo plano as coisas de Deus, Senhor. Quebra essa falta de compromisso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode vir aqui, tá? Amém? Pode trazer a tua oferta, o teu dízimo. Quem não estiver com espécie, lá tem a máquina com os diáconos, amém? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Luiz, vem cá, meu filho, vem orar aqui pelas ofertas. Amém? Irmão Luiz, meio paulista e meio carioca. Vem cá orar, vem. Falou que ia rapidinho, hein? Poxa. Senhor nosso Deus, te pedimos que a nossa despensa nunca sofra com perdas e desabonos, Senhor.
que a nossa dispensa de saúde, financeira, de casa, seja sempre repleta de bênçãos, Senhor. Mas a principal, Senhor, que a nossa dispensa espiritual nunca se esvazie, Senhor, que essa é a mais importante que nós temos, Senhor, para a nossa glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, irmão Luiz. E aí eu queria fazer uma observação aqui para a igreja, porque a orientação da nossa pastora é que quem traz aqui que ia orar. Mas eu peço perdão à igreja se alguém estiver pensando, poxa, a pastora falou algo, o presbítero Luiz falou outro. Mas quando eu olhei para o irmão Luiz, a vontade foi tão grande de ver ele orar e eu chamei. Mas eu peço perdão à igreja, né, por eu ter tido esse ato, né? Eu confesso para vocês que foi algo assim que eu olhei para ele, mas na verdade tivemos uma reunião que quem ora é quem traz aqui e leva depois. Amém? Cadê o pregador? Vem cá, Jacques. Vem, presbítero Jacques. Vocês viram lá no grupo que quem ia trazer a mensagem seria a missionária Carla, mas já oramos por ela, né? Ela já está curada. Agora vamos levantar, estender nossas mãos para cá, amém? Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, apresentamos o Teu Filho em Tuas mãos, Senhor, como foi dito em oração, meu Pai querido, queremos, necessitamos e precisamos ouvir a Tua voz. Bem sabemos que já falaste com ele, meu Pai. Agora use, meu Deus, o Teu servo de maneira diferente, seja com ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja, amém, meus irmãos? Nos encontramos alegre aqui na casa do Senhor para exaltar o nome dele. Sem mais delongas, abram na Epístola de Judas. E como só tem um capítulo, não vou falar capítulo 1, né? Epístola de Judas. O versículo é de número 3. Glória a Deus, aleluia. Estava eu meditando na palavra do Senhor, quando o convite foi feito. Eu, Senhor, Judas, Pai. O Senhor é Judas. Nós vamos falar acerca de alguns pontos primordiais que não podemos esquecer. Epístola de Judas, versículo de número 3, vai dizer assim: Amados, quanto a empregava toda diligência em escrevê-los acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, estava eu meditando na palavra do Senhor, essa epístola. Uma certa feita tive a oportunidade de estar trazendo a mensagem, mas como a minha memória não é um HD tão muito bom, tem coisas que a gente esquece mesmo, e aí a gente sempre temos que estar lendo, relendo, e eu lendo e relendo a palavra do Senhor, algumas coisas saltaram aos meus olhos quando eu lia essa epístola. Aqui a gente vê a epístola de Judas, muitas pessoas até podem pensar, Judas Iscariote? Não, não é Judas Iscariote. Aqui Judas é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Então aqui a gente já vê um grau parentesco nessa epístola, que logo no começo, no versículo 1, vai dizer assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Aqui a gente vê Judas não se posicionando como um irmão de Jesus, mas a gente vê a epístola já começando: Judas, servo de Jesus Cristo. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que nos impele, nos impulsiona a querer exercer certas autoridades. Muitas vezes um cargo de liderança nos impele a querer fazer certas ações. Mas aqui a gente já tira uma grande lição de Judas, falando como servo, não como irmão.
Judas não estava buscando aqui credibilidade, Judas não estava buscando aqui status, Judas estava querendo ser apenas servo. E isso muitas vezes nós temos que fazer. Não é o status, não é um elogio que tem que inflar o nosso ego, não. O nosso ego ele tem que ser estourado todas as vezes que a gente achar que é alguma coisa. Porque o servo ele não veio para ser a estrela. A estrela aqui nós não somos. E se vocês veem com isso na mente, esquece isso. Não existe estrela aqui na terra, só existe um grande aqui nessa terra. E o nome dele foi falado aqui agora, que o nome dele é Jesus Cristo, ao qual nós, como servos, o servimos. E como servimos? Como servimos? Quando estamos servindo um ao outro. Quando eu, diligentemente, pego um copo d'água para servir a Juliana. Quando um presbítero vai lá embaixo, pega também, qualquer um de nós, podemos ser servo. E não estou falando aqui servo apenas dentro da igreja, não. Principalmente fora daqui, dessas quatro paredes. Porque é muito fácil ser servo aqui. Porque tem muitas pessoas nos olhando. E muitas vezes queremos agradar certas pessoas. Mas nós temos que ter um coração doador, independente de quem está ou não está. Se tiver 5, 3 pessoas, independente de quem está ou não está, você tem que servir o próximo. Isso tem que pulsar na minha mente, pulsar no meu coração todo instante. Ao abrir e fechar os olhos, eu tenho que me analisar. Será que eu servi hoje bem? Será que eu servi fulano? Será que eu servi? E aqui fica essa lição para mim e para você. Não queira ser o grande, queira ser o servo. Não queira ser o maior, queira ser o servo. Não queira ser o exaltado, queira ser servo. E servo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E nesse versículo ao qual nós lemos, ele vai dizer logo no começo: amado, quando empregava toda diligência. Aqui a gente vê que essa palavra diligência é uma palavra diferente. Mas essa palavra diligência, ela serve para falar toda cautela, toda força, todo entusiasmo, prioridade absoluta. A prioridade absoluta aqui de Judas era pregoar a palavra do Senhor. Judas não estava com a prioridade em outras coisas, mas o tema central aqui que nós vamos ver ao longo desse capítulo, que a palavra do Senhor ao qual Judas queria pregar, era a palavra de salvação, Juliana. E é uma palavra de salvação que todo mundo quer. É uma palavra de salvação que às vezes a gente vai sempre precisar. Esta palavra de salvação a gente sempre vai buscar. Mas aqui é o interessante, é que o Espírito direcionou a Judas a falar de forma diferente. Porque a gente vai ver aqui, que ele vai dizer, em escrever-vos acerca da comum salvação. E vai continuar e vai dizer, foi que me senti obrigado. E aqui me chamou muita atenção nessa parte aqui. Porque Judas sentiu a obrigação de mudar a rota ao qual ele estava falando, Gabriel. Ele estava indo para uma palavra de salvação, uma palavra que era para os dias atuais, sim, porque a igreja naquela época estava crescendo, não só em tamanho, mas em dons, estava crescendo na graça da pregação, a palavra estava sendo explanada naquela época, mas, porém, tinha algo também que estava crescendo ali no meio, as heresias. Estavam crescendo ali a relativização da verdade. Estava crescendo ali a graça sem o arrependimento. E aí, quando eu entro com uma palavra de salvação, talvez todo mundo vai achar normal.
vai achar uma palavra comum, porque já escutaram. Mas quando o Senhor direciona Judas, eu sei que você quer pregar sobre salvação. Eu sei que essa palavra serve também para os dias atuais, sim. Mas hoje eu quero falar diferente, Judas. Hoje eu vou mudar a rota diferente. E o interessante que me chama a atenção aqui é que muitas vezes nós, como seres humanos, somos impulsionados a falar certas coisas que o nosso coração quer. Mas quando dando liberdade ao Espírito Santo para falar, às vezes a gente até questiona, irmão Luiz. Às vezes até a gente entra na dúvida. Eu hoje entrei na dúvida. Senhor, será que essa palavra, Senhor, mas é uma palavra um pouco dura. Senhor, mas é uma palavra assim, eu fui botando tanto porém. Quando a Juliana chegou e falou aqui a ordem é para marchar, aí eu entendi o porquê desta palavra. Aí eu entendi o porquê que a rota quem tinha que tomar não era o presbítero Jackson, não. A rota quem vai tomar é o Espírito Santo que habita em mim. E assim na sua vida também. Porque muitas vezes você quer falar uma palavra de consolo, quando o Senhor está mandando você falar uma palavra de correção. Muitas vezes você quer falar uma palavra que vai massagear o ego, é muito bom, mas o Senhor está falando, exorta. Mas você olha, mas a estrutura da pessoa talvez não vá aguentar. Mas quem sabe da estrutura é o Senhor. Eu só tenho que ser o quê? Como a gente falou, servo de Jesus Cristo. E o servo de Jesus Cristo, ele não fala o que ele quer, ele não anda onde ele quer, ele faz o que Jesus Cristo manda. Então seja executor desta palavra, seja servo, e servo serve como Deus quer. Aleluia! Não tente dar jeitinho. Servo não dá jeitinho. Servo só cumpre a ordem. Se a ordem aqui foi para marchar, igreja, nós estamos entrando no ano do avivamento. Nós entramos no ano do avivamento. Nós estávamos no ano da transformação. Muitas pessoas foram transformadas. E essa transformação tinha um objetivo. E o objetivo é avivar a igreja. E você não aviva parado. Você aviva marchando. Deus não chamou uma igreja para ficar parada. Foi pregado aqui na semana passada. Nosso diácono Mauro. O Senhor quer que a igreja avança. Não existe avivamento no conforto. Não existe. Mas antes de todo avivamento, o Senhor vai trazer um despertamento para a igreja. Antes de todo avivamento, sempre esteve um despertamento. É só você estudar as histórias dos avivamentos. Avivamento da Rua Azusa, antes teve um despertamento. Avivamento na Inglaterra, antes teve um despertamento. Avivamento no país de Gales, antes teve um despertamento. Avivamento na Finlândia, antes teve um despertamento. Deus está nos despertando nesta noite para viver o avivamento dele. Aleluia! Glória, glória, glória! Santo poderoso, aleluia, glória a Deus. Quando nós, muitas vezes somos pregadores, e todos vocês são pregadores, quando nós escolhemos tema para pregar, Deus não opera. Deus só opera quando o tema é escolhido por Ele. Deus só opera quando a boca que fala é dele. Ah, mas presbítero já é você que está falando, mas conduzido pelo Espírito Santo. Então você não vai andar como qualquer um, não. Você vai andar direcionado pelo Espírito Santo para falar através do Espírito Santo, para viver uma vida em santidade. Aleluia! Glória a Deus! E vai dizer, continuando aqui, senti obrigado a corresponder-me
convosco, exortando-vos a batalhardes. E aqui me chamou a atenção também. Batalhar, não tem como batalhar de qualquer maneira. Para batalhar você tem que ter uma preparação antes. Quem serviu o quartel sabe, sempre há uma grande preparação antes de ir para qualquer tipo de batalha. Há um processo de concentração, há um processo ali de afunilar certas coisas, informações que são passadas, mas sempre tem que ter uma preparação antes. E como é que você está se preparando para as batalhas que vêm no seu dia a dia? Como é que eu estou me preparando para as batalhas que acontecem no meu dia a dia? A nossa maior preparação tem que ser aqui, ó. Mas presbítero Jacques falaram mal de mim. Joelho. Mas presbítero Jacques levantaram tal calúnia. Joelho. A sua preparação tem que ser através da oração. Você não vence batalha com as suas mãos, não. Você não vence batalha com o seu braço forte, não. Você vence batalha na oração. Então não adianta ficar debatendo, batendo boca, não. Vai pro pó, vai orar, porque quem vai dar essa vitória não é você, é o Senhor dos Exércitos. Então nesta batalha você já é mais que vencedor. Não porque você é bom, porque quem está na batalha falou para você que você é o único exército que já entra na batalha mais que vencedor. Nós somos o único exército que já entra na batalha ganhando. Só exerce aquilo que o Senhor mandar. Se Ele mandar você jejuar 13 horas, jejua. Se Ele mandar você orar 15 horas, ora. Porque tem níveis de batalha que o Senhor requer de nós mais dedicação, Nelma. Tem níveis de batalha que a dedicação tem que ser tão extrema que a nossa carne treme. E muitas vezes eu e você estamos achando normal certas batalhas virem recorrentemente, mas sempre repetiu isso, sempre aconteceu na minha família. Não, começa a quebrar esse demônio aí agora. Comece a falar na minha família não. Comece a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não admita mais isso na sua casa. Não admite mais isso na sua família. Não. Crente posicionado, o Senhor dá vitória. Então se posiciona hoje. Se levanta hoje, porque o Senhor quer dar vitória para você. Mas Ele está esperando de mim, de você, posicionamento. Aleluia. Tem que haver posicionamento, Natan. Se não houver posicionamento, nós somos levados como vento de doutrinas. Somos levados para lá, somos levados para cá, por não conhecer essa sagrada escritura. E o Senhor fala para a gente examinar dia e noite. Como é que eu estou? Será que eu estou fazendo o meu papel antes de pedir ao Senhor? Porque a batalha está acontecendo. Só de você vir até essa casa, houve uma batalha espiritual que tentou te impedir de chegar aqui. Mas olha você aqui. Olha você aqui para glorificar o nome do Senhor. Então não fique com seus lábios cerrados, não. Comece a exaltar Ele, porque é uma grande batalha você já ganhou. O inimigo não queria você aqui escutando a palavra, queria você em casa vendo Netflix. Mas olha onde você parou, olha onde você está, no melhor lugar para exaltar Ele. Aleluia, glória a Deus. O povo de Israel, meus irmãos, eles já tinham a terra prometida. A terra prometida era deles, era só cumprir aquilo que o Senhor mandou. Mas e mesmo assim, teve que ter batalha. Tem coisas que o Senhor prometeu para nós e que a gente não está querendo batalhar por aquelas coisas.
Porque acha que se o Senhor prometeu, Ele vai me dar na hora certa. Eu não vou precisar nem estudar, não vou precisar fazer nada. Eu vou cruzar meus braços, vou sentar no meu sofá e vai cair do céu. Não vai. Não vai. Não vai. Tem que ter dedicação. Tem que ter renúncia. Tem que ter busca. Tem que ter choro, sim. Vai ter momento que você não vai aguentar e vai pedir ao Senhor a morte, como Elias. Mas o Senhor te trouxe aqui para escutar isso. Esta batalha é minha, filho meu. E nesta batalha eu quero um posicionamento seu. O Senhor requer um posicionamento, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui. E ele fala novamente: diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui a gente vê entregue a quem? Aos santos. A fé está em nossas mãos, meus. A fé está em mim, não no presbítero Jackson, mas em Cristo. Mas eu que exerço a fé. A fé não é uma coisa passiva. A fé é uma coisa ativa. A fé é eu não ver caminho aqui e mesmo assim andar. E muitas vezes a gente condena Pedro porque afundou. Mas eu queria saber qual de nós aqui andou pelas águas. Eu queria saber qual de nós aqui flutuou pelas águas. Pedro era um homem de fé. A gente vai falar, mas a fé é do tamanho de um grão de mostarda. É porque às vezes a gente não consegue interpretar o texto da forma correta, meus irmãos. E eu, como professor de EBD, eu fico mastigando o texto. E não é porque é de um tamanho de grão de mostarda. Quem já tentou quebrar um grão de mostarda aí? É resistente como um grão de mostarda. A nossa fé tem que ser resistente. Resistente ao quê? Ao que vai vir. Resistente ao quê? Às batalhas do dia a dia. Resistente ao quê? À enfermidade que chega. Resistente ao quê? À calúnia que vem. A nossa fé tem que ser resistente como um grão de mostarda. Porque quando estamos com uma fé resistente assim, a gente anda sobre as águas. Mas pode até pensar em afundar, mas a gente anda. Então, que a sua fé nesta noite não seja uma fé vaga. Não seja uma fé que só acredita porque vê. Mas que seja uma fé que está acreditando aquilo que nem vê. Que seja uma fé que seja exercida de uma tal maneira que vai impressionar aquele teu vizinho. Vai falar, como aconteceu isso na vida dela? Imagina você de frente para um mar ao qual o Senhor mandou você atravessar. Aí você olha para o mar. Senhor, estou vendo o mar na minha frente. Atrás está vindo os cavalos, os cavaleiros. E aí o Senhor fala para você: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Marche. É a ordem para marchar, meus irmãos. E o mar se abriu. O mar se abre quando você exerce a tua fé. O mar se abre quando você toma uma postura de crente. Uma postura ao qual o Senhor te chamou como servo. O mar se abre quando eu e você despimos do nosso eu e falamos: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o mar se abre sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas não para no meio do caminho. Mas, presbítero Jackson, eu estou vendo uma muralha muito grande, que todo mundo falou que aquela muralha é impenetrável. Anda um carro em cima daquela muralha. Vai lá, dá volta nela. Aí você fala, mas que loucura é essa? Dar volta na muralha? Não é melhor atacar, tentar atacar? Você não anda pela lógica humana. Você anda pela lógica de Deus. E a lógica de Deus muitas vezes vai
totalmente contrário àquilo que já vimos ou imaginamos. Muitas vezes a lógica de Deus vai mandar você ir para outro caminho que nem pessoa passa por ali e vai enviar uma pessoa só para você falar para aquela pessoa. Quem é de evangelismo sabe que isso acontece. A certa feita o Senhor nos direcionou num caminho onde que não passa ninguém. E aí a Kombi indo, ao Senhor, vira aqui. O Senhor, vira aqui mesmo, vira. Ao Senhor, vira aqui de novo, meu filho. Meu Senhor, eu conheço Madureira, eu sei que aqui não passa ninguém, mas tudo bem, vamos lá, obediência. Virei. E aí o diácono lá só perguntou: vamos, meu filho? Vamos embora? Vamos, então vamos. Então fomos. Até que o Senhor mandou parar. Paramos a Kombi. E ali paramos, e não tinha ninguém passando. Aí do nada da rua saiu duas pessoas, duas jovens. O Senhor, é agora. E aí, missionária Lourenço, uma mulher muito ousada em obras de evangelismo principalmente, começou a falar da palavra para aquelas duas jovens. E o caminho que aquelas duas jovens estavam indo era um caminho de perdição. Mas quando ela falou: a minha mãe estava orando a mesma coisa que você falou, vamos voltar? Vamos voltar. A lógica humana era você ir lá para aquele lugar cheio de gente, mas o Senhor manda você: vai por esse caminho, porque neste caminho eu vou resgatar eu vou tirar da mão de Satanás aquele, porque você não é guiado pelo seu pé, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Seja guiado pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. O seu pé não vai pisar onde você quer, o seu pé vai pisar aonde o Senhor quer. Aleluia! Glória! Glória, glória, glória! Glória a Deus, aleluia! Santo, poderoso Tu és, Senhor. E continuando, meus irmãos, aqui a gente vê Judas nos impulsionando a batalhar por um propósito maior, nos impulsionando a batalhar pela fé. Pela fé. Não é por qualquer coisa, não, é pela fé. E aqui, meus irmãos, eu tiro uma grande lição sobre isso. Porque às vezes a gente quer entrar em tantas batalhas, presbítero Ronélio, tantas batalhas que não faz sentido algum, tantas discussões que não faz sentido algum. Mas quando o Senhor está nos mandando a batalhar pela fé, por uma coisa tão simples, Gabriel, é a fé. É pela fé. Tem tanta gente tentando degrinir essa fé ao qual nós vivemos, e você está aí perdendo tempo com coisas bobas, coisas que não agregam nada para o reino de Deus. Batalha pela fé, meu irmão. Batalha pela fé. Você é guiado pela essa fé, então batalha pela fé. Aleluia! Entramos em tanta discussão, Diácono Mauro, que às vezes a gente fica pensando assim: por que eu entrei nisso? O Espírito Santo, ele geme quando a gente entra nessas discussões vagas, nessas discussões que não vai agregar nada, nessas discussões só que cria picuinha dentro da igreja, porque aqui a mensagem era para os santos. E quando alguém pede para você levantar a mão como santo, você levanta. E agora o Senhor está mandando você batalhar por essa fé. Já que você levantou a mão como santo, o Senhor está falando: batalha pela fé agora, santo. Batalha pela fé não aqui dentro, lá fora, santo. Batalha pela fé. Mas presbítero Jackson, eu não conheço de Gênesis, Apocalipse. Tudo bem, mas batalha por essa fé. E se você não conhece, não tem mais desculpa porque você tem uma dessa. Eu acredito que todos têm uma Bíblia na sua casa, ou aí agora. Então não temos desculpas mais. E o Senhor vai cortando todas as nossas desculpas, tudo aquilo que a gente fala, porém,
o Senhor vai cortando, o Senhor vai quebrando. Lembra do porém mais leproso? O que o Senhor fez? Restaurou. Mas tinha um porém. Você não é guiado pelo porém. Você não vive pelo porém. O Senhor bota uma vírgula nesse porém. O Senhor transforma esse porém. Porém, filho da prostituta, o Senhor muda. O Senhor manda chamar para a guerra aquele que era o filho da prostituta, que ninguém queria. Na sua vida foi colocado inúmeros porém, mas o Senhor está dizendo hoje para você, esse porém todo já caiu por terra na sua vida. Não carrega mais esse peso, porque o Senhor é quem governa a sua vida, o Senhor é quem governa a sua casa, e Ele está te chamando de quê? Servo. Servo. Não é qualquer um que é servo, não. E Ele está chamando nessa noite como servo, porque Ele tirou todos os porém da sua vida. Todos os porém. Certa feita eu estava ali perto da cantina, conversando com uma irmã. Essa irmã, ela tem grande testemunho. E ela falou isso para mim. O Senhor foi tirando todos os porém da minha vida. Olha onde eu estou. Me vestiu com veste nova, me deu um ministério. Isso é gratidão, meus irmãos. Isso é gratidão. Quando você entende que o Senhor é maior do que todos os poréns que tem na sua vida, toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer luto, todo e qualquer problema que você está passando, o Senhor é maior do que todos os porém, meus irmãos. O Senhor é maior. E numa certa feita eu estava muito feliz, porque estava servindo a Santa Ceia. Para mim é uma coisa sublime. Eu choro quando sirvo a Santa Ceia, porque eu acho maravilhoso isso. Porque em outras horas eu não era digno de estar aqui, nem hoje eu sou digno, mas o Senhor olhou. E quando eu estava servindo a Santa Ceia, à tarde, eu ia ter que fazer um velório. Aí o Senhor falou para mim, lembra daqueles porém que eu fui tirando de você? É para praticar a minha obra. Vai. Porque agora que você foi transformado, agora que você não tem mais aquele jugo que te pesava, o Senhor está nos enviando. Vai, avança, comece a andar, mas está doendo, não tem porém, então vai, meu filho. Mas doeu muito, mas agora vai. O Senhor cortou todo o porém na sua vida hoje, para que você estivesse aqui. Agora é avançar. Aleluia, glórias a Deus. Santo, poderoso. E continuando, no versículo 4 de Judas, vai dizer assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aqui a gente viu a importância da gente batalhar pela fé. Já está respondida. A resposta é porque, pois certos indivíduos introduziram com dissimulação. E aqui o Senhor abriu os meus olhos, que para nós, como ministério também, serve principalmente para nós, e como professores que nós somos, nós temos que ter cuidado com o que introduzimos e o que vem de fora. Porque muitas vezes certas coisas tentam entrar de forma tão pequena, tão sorrateira. Eu lembro da pregação da missionária Thelma, acho que foi a primeira pregação dela, das raposinhas. Às vezes ela não faz nem barulho, não faz estardalhaço nenhum, mas ela acaba se introduzindo. E o problema de todo esse problema é que nós absorvemos essas coisas. A igreja ela tem que amadurecer, e eu falo principalmente a partir de mim. Porque senão qualquer coisinha pequena vai introduzindo, e quando a gente vê, causa um problema tão grande
tão grande, que para retirar fica difícil. Sabe por quê? Ele respondeu aqui para a gente. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Alguns ensinos. Então fica um certo alerta para mim e para você. Para você ser como aqueles crentes de Bereia. Eu já citei isso aqui. Que o que estiver sendo falado aqui, você venha examinar. Não é qualquer coisa que o povo de Deus come. Não é qualquer palavra que nós vamos introduzir. Não é qualquer palavra. Tem que estar pautado na palavra do Senhor. Mas presbítero Jackson, o que ele falou é tão bonito. Mas se não tiver na palavra, é chamado de anátema. É heresia. E a igreja não vive de heresia. E não vai viver. Porque aqui há homens e mulheres de Deus, são estudiosos da palavra, e não é qualquer coisa que vai entrar por aqui, não. E se entrar, nós temos que saber como expulsar. Nós temos que saber como arrancar. E meus irmãos, não tem que arrancar às vezes com um jeitinho. Tem que arrancar na raiz, para que nunca mais tente voltar. Porque se tentar colocar o pé naquela porta, vai saber que aqui há uma igreja que prega a palavra, que vive a palavra. O que você está introduzindo? O que nós estamos introduzindo? E hoje em dia há um perigo muito grande com as redes sociais. Às vezes você acha tão bonito aquele corte com efeito que a pessoa fala uma palavra, você fala, uau, que palavra. Mas como eu aprendi com o nosso obreiro Patrick, olha o contexto, varão. Analisa o contexto. Analisa tudo. Esmiuça aquela palavra. O que o presbítero Jackson está pregando aqui, você tem que analisar. Não é só absorver, analisa se faz sentido ou não. Porque aqui eles introduzem dissimulações. E quem são essas pessoas que introduzem? Falsos profetas, falsos doutores. São essas pessoas que muitas vezes são pessoas de autoridade. São pessoas pomposas, são pessoas que têm isso, têm aquilo. Tem um diploma de tal em Harvard, isso, aquilo. E nada contra com você buscar isso. É necessário a igreja crescer no conhecimento. E só cresce no conhecimento quando você começa a investir no conhecimento. Aqui a gente tem EBD, aqui a gente tem seminário. Então, você tem bastante coisa. Mas você pode adquirir mais conhecimento. Quer fazer uma faculdade de teologia? Não tem problema. Faça. Mas analisa tudo. Porque muitos estão entrando com dissoluções. E aqui ele continua. Os quais deste muitos foram antecipando pronúncias para esta condenação. Homens ímpios que transformam libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê que não são qualquer pessoas, são homens ímpios, homem que tem postura de crente, mas ação de ímpio, que tem cara de cristão, mas fala lá fora como ímpio, que parece que vive a palavra, mas só parece que vive essa palavra. Quer conhecer um homem ou uma mulher de Deus? Não pergunte apenas para ele, não. Vá lá no lar dele, analisa como é que ele trata a sua esposa, analisa como ele fala com os filhos, analisa como é a conduta dele no trabalho. Uma certa feita, um varão aqui da igreja mesmo foi lá no meu trabalho, foi me procurar. Nessa hora eu estava na hora do almoço. Aí ele chegou lá, foi procurar o presbítero Jackson. Aí fez uma cara de mal para as atendentes.
só para causar um espanto. E aquelas garotas, quando eu cheguei do almoço, elas falaram, vê um homem aí que parecia que queria te cobrar. Eu, me cobrar? Algo? Não estou devendo ninguém que eu saiba. Mas amém. Aí depois eu fui ver a mensagem ao varão. Aí depois, quando eu desci, elas falaram, mas a gente falou, não, o Jackson é crente. Então, pelo menos bom testemunho elas estão vendo. E é isso que eu e você temos que dar. Os bons testemunhos onde quer que a gente estiver. Onde quer que eu pôr a planta dos meus pés, Gil, você tem que ser sal. Mas a gente tem que melhorar sempre. O presbítero Jackson é o principal que tem que melhorar sempre. Não ache que, não, sou talvez um dos piores, mas tenho que melhorar. É o que eu falo com os homens, o que você vê em mim de bom é Cristo. E o que você vê de mal é o presbítero Jackson mesmo. Porque de bom é só o que o Senhor tem para a nossa vida. E temos que ser humildes, meus irmãos. Humilde para reconhecer, às vezes, a nossa pequenez. Humilde para reconhecer que nós não somos tão grandes coisa. Porque quando a gente começa a entrar com uma soberba tão pequenininha, a gente vai sendo como esses homens. Homens ímpios. Homens que tentam entrar com dissoluções. Por isso que, às vezes, o ensino é muito bom, mas tem pessoas que talvez não estão preparadas para um ensino mais avançado e quer achar que é alguma coisa. Mas se esse ensino não é para pregoar a palavra do Senhor, não é para viver a palavra do Senhor, para que está te servindo? Para que está me servindo? Eu tenho que analisar tudo isso na minha vida. Por isso, meus irmãos, tenha muito cuidado. Muito cuidado com o que, presbítero Jackson? Muito cuidado com o que você está introduzindo, com o que você está se alimentando. Porque se alimentar com conhecimento não tem problema, meus irmãos. Eu vou bater nessa tecla. Não tem problema algum. Mas da onde está jorrando essa fonte? Da onde está saindo esta fonte? Porque vocês sabem, se você sentar com qualquer um membro aqui mais antigo, principalmente do ministério, você vai obter conhecimento muito amplo. Quantas pessoas foram aconselhadas pela nossa pastora Carmen, nossa pastora Vera, nosso pastor Antônio, pastor Francisco? Quantas pessoas iriam tomar decisões que totalmente contrárias por causa de um conselho? Tomou uma decisão diferente e o Senhor glorificou o nome dele em sua vida. Por isso, meus irmãos, que venhamos ser homens e mulheres de Deus, que praticam e manejam bem essa palavra do Senhor, mas que saibam que todo antes um avivamento, vem um despertamento. Isso que o Senhor falou hoje, nesta noite, é para nós despertarmos. Primeiro o Senhor falou conosco sobre avançar. A ordem foi o quê? Para marchar. Não tem como ser avivado como um crente que fica assim, ó. Já viu aquele crente analista profissional de culto? Ó, louvor nota 2. Ó, ministério de louvor. Errou ali. Já viu esse crente assim? Aqui não tem não. Ó. Deve ter em outros lugares, mas aqui não tem não. Aí fica lá. Ó, o pregador falou isso errado. Ó, não era para ter falado isso. Está fora do contexto. Nota 2. Já viu? Você não foi chamado para isso. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver esta palavra. Nós fomos chamados para meditar e praticar esta palavra. Então fique nesta palavra, que é a única palavra que você necessita neste momento. Então voltamos à palavra. Vamos nos voltar para a palavra. Vamos ser dependentes da nossa fé, dessa fé que nós uma vez foi nos dada, a fé em Jesus Cristo. Vamos ser dependentes. Vamos rejeitar
o engano que tenta entrar constantemente pela igreja. Nós não somos a super igreja, vão tentar entrar aqui. Espírito de engano vai tentar entrar aqui. Como é que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para combater isso? Então, se nós não estamos preparados, se prepare. Se prepare. Porque já era para estarmos preparados. E vamos viver em santidade. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser crente passivo. O Senhor nos chamou para ser ativo. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Porque lá em Judas, capítulo 1, né? Judas 1, 24 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele te guarda. É Ele quem vai te guardar. E no momento que você pensar em tropeçar, o Espírito Santo vai bradar no seu coração e vai falar: essa direção não é a direção que eu quero para você, este caminho não é o caminho que eu quero para você. Mude a rota neste momento, mas tenha coragem, tenha posicionamento forte, porque o Senhor requer de mim e de você atitude. Não dá mais, igreja, não dá mais para ser crente passivo, não dá mais para se esconder atrás de uma capa. Foi pregado na semana passada, vamos para fora? E se vamos para fora, temos que estar preparado. Tem uma grande obra que está aqui logo do nosso lado. Inúmeras famílias estão entrando pelo aquele stand ali, ó, para buscar casa aqui desse ladinho aqui do nosso. A gente não precisa ir lá para os confins da terra ainda não. Faz a obra aqui, ó, do lado. Então, meus irmãos, que venhamos nos preparar para tudo isso que o Senhor já começou a falar conosco. E se você crê nesta palavra, glorifica o nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, meu irmão? Jesus, ele é tremendo. Palavra abençoada.